É agora convidado desta edição da noite o Presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, Tiago Oliveira. Muito boa noite e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começo por lhe perguntar com que nível de preocupação é que tem acompanhado estes fogos no Canadá? Boa noite. Estes fogos do Canadá são preocupantes por aparecerem tão cedo durante o mês de junho, ou seja, a primavera lá foi seca e, portanto, aquilo resulta de um conjunto de trovoadas que incidiram sobre uma vegetação que estava muito disponível. E, portanto, essas trovoadas aconteceram. Houve uma chuva durante essas mesmas trovoadas. Passado um dia, os incêndios aparecem. E eles não têm a capacidade de extinção e, portanto, recrutaram vários países. Essa mesma capacidade. Há mais de 1.200 operacionais estrangeiros, neozelandeses, americanos, chilenos, sul-africanos, portugueses, espanhóis e franceses. E esta ideia surgiu porque nós temos um conjunto de relações que temos vindo a estabilizar ao longo dos últimos anos. Brasil, Chile, um memorando de entendimento com os Estados Unidos, com a Califórnia, estamos a fazer um memorando de entendimento com o Canadá e no dia 1 de junho surgimos, por cá na Europa está sereno, vem uma chuva, a gente pode ajudar e telefonámos para o KIM, para o CFC, lá a nossa congénera, a Interagência, e eles disseram que sim, que fazia sentido, queremos 5 equipas de 20 homens, houve aqui abertura política e concordância, porque isto, como foi também no Chile em fevereiro, é uma oportunidade para as nossas equipas terem uma formação prática, por um lado, exporem-se a modelos de coordenação e sincronização e de comando e controle diferentes, com outra filosofia também de intervenção, e é sempre enriquecedor para quem vai. Além do contributo que estes operacionais estão a dar, é também o que podem aprender e aprender também. E a exposição e a compararem-se e verificarem que afinal não são os melhores do mundo, se calhar têm com mais humildade, podem enfrentar aqueles incêndios de forma diferente. No Canadá a situação está relativamente mais calma, choveu, no entanto, para estes incêndios serem fechados, à escala em que eles acontecem, tem que ser muito maquinaria e depois muito contrafogo. Na ferramenta manual, aquela mangueira que nós aqui, o ataque direto é uma coisa que lá usa-se muito pouco, porque a carga de combustível é brutal. Mas para termos esta dimensão de incêndios em simultâneo, significa que as características estão cada vez mais extremas? Há aqui diversos fatores que estão a alimentar estes incêndios? Quer dizer, a situação está muito bem caracterizada já, a questão de uma atmosfera mais quente traz campanhas de incêndios mais longas, por um lado, vai também trazer dias de extremos mais frequentes e, portanto, erros, beatas que são atiradas, máquinas que operam, fazem mais faíscas mais cedo e geram incêndios e, portanto, estamos todos mais expostos. Isto está muito bem caracterizado num livro que um americano entregou agora, que foi um Piroceno, que foi traduzido em português. Ele até fala do Canadá, da situação do Canadá, dos incêndios que eles tiveram lá e agora estão a ter outra vez, porque são paisagens florestais muito expostas e que secam muito cedo, que não era tão suposto secarem. E, portanto, há trovoadas ao mesmo tempo deste processo de transição e se gera uma série de incêndios e tem esta circunstância. Na Sibéria acontece o mesmo problema. Toda esta parte mais ártica do mundo vai estar muito exposta, não digo primaveras, mas a verões que começam mais cedo, assim como nós vamos estar com mais dias de maior probabilidade de haver incêndios graves e, portanto, nos preparar. E nesse sentido, se passarmos efetivamente para a realidade portuguesa, o combate aos incêndios este ano pode ser ainda mais difícil? O combate é uma guerra perdida, dito desta maneira, ou seja, fala-se dos meios aéreos, fala-se desta preocupação toda, os meios são suficientes. Esta relação com o Canadá, ironicamente, até começou o ano passado, quer dizer, de 2018, olha, o Kevin Hirsch esteve em Pedrógão a ajudar a pensar como é que se produziam e era possível montar o programa Aldeia Segura, que no Canadá existe o Fire Smart, e a Proteção Civil inspirou-se bastante naquilo que o Canadá fazia em 2018, mas o ano passado nós imaginámos, como a nossa campanha estava a ser um bocadinho mais longa, imaginámos, vamos pedir ao Canadá um orçamento para trazer meios aéreos de reforço para setembro. Felizmente choveu e não foi necessário. Mas esta possibilidade de nós transmitirmos recursos aéreos ou terrestres ajuda, porque nenhuma nação tem capacidade de ter os recursos todos prontos e disponíveis para. Portanto, aqui em Portugal, eu acho que o esforço que foi feito, não só na prevenção, mas também na preparação, na consciencialização das populações, permitiu reduzir em mais de 50% o número de incêndios nos últimos 5 anos. Estamos mais preparados, estamos a ganhar tempo, mas temos que gerir melhor a vegetação, temos que ter as aldeias mais preparadas. Aprendemos efetivamente as lições e mudou muito no que diz respeito à organização desde os incêndios de 2017? Se falarmos só do combate, eu acho que ainda há muito para fazer.
que permita melhorar, de facto, a eficácia e a eficiência como que o país está a afetar 200 milhões de euros anualmente. O país gastava em 2017 120 milhões de euros, 100 milhões de euros em combate, duplicámos, mas na prevenção quintuplicámos esse orçamento. O ano passado, a números de dezembro de 2022, o país investiu nestes 4 pilares de cuidar do território, valorizar a floresta, alterar comportamentos e gerir os incêndios, mais de 529 milhões de euros. A questão aqui há muito para fazer para se consumir melhor conhecimento. E os incêndios da Serra da Estrela ensinam-nos isso. Há 45 recomendações que dali saem, que agora têm que ser implementadas pelas organizações, pela ANPC, pela GNR, pelo ICNF, que têm que alterar as práticas para terem melhores resultados, porque fazer mais do mesmo não dá. Daí esta experiência com o Canadá ser muito relevante para as pessoas trazerem de lá melhores conhecimentos e aplicarem cá esses mesmos conhecimentos. Já afirmou numa entrevista que os incêndios exigem que as entidades tenham capacidades instaladas para gerir situações difíceis. Sim. Isso está assegurado este ano, quando estamos a 15 dias de começar o período crítico? Houve estas chuvas que libertaram muita pressão do dispositivo, portanto a campanha, digamos assim, o momento mais cheio, se não chover de agora para diante, a partir de 15 de julho as situações podem começar a ficar com o risco de incêndio mais elevado. O Algarve está sempre mais exposto, mas é um território relativamente pequeno, são 400 mil hectares. Portanto, toda a parte do norte não está a contribuir com incêndios e como nós reduzimos muito os incêndios, o dispositivo que existe é suficiente para acomodar as situações. A questão fundamental aqui tem a ver com a sincronização de eventos complexos, porque isto não é apagar o incêndio, porque 85% dos incêndios são resolvidos no ataque inicial. O outro problema são os 19 grandes incêndios que nós tivemos em 2022. Houve 5 incêndios com mais de 5 mil hectares. E nesses incêndios dessa complexidade é que é preciso ter a humildade para perceber que não vale a pena atacar a cabeça do incêndio, numa coisa muito mais técnica. E é necessário esperar pelo incêndio no sítio certo, levando a manobras que exigem muita articulação e sincronização das forças, com competências específicas. Uns têm que ficar a proteger as aldeias, aqueles mais bombeiris, com ferramenta com mais motobomba para estar numa atitude mais defensiva, outros mais ofensivos, com ferramentas, com máquinas, a progredir e a flanquear o incêndio, levando ao fecho de cabeça. Porque aquela energia que está a ser libertada na cabeça não é compatível com meios aéreos, não é compatível só com máquinas. Muitas vezes temos que ladear o incêndio e levá-lo à extinção. Isso exige uma coordenação, muito conhecimento. E esse conhecimento não esteve disponível no incêndio da Serra da Estrela, ou pelo menos não foi assimilado. E o desafio que as organizações têm agora é, nos grandes eventos, serem capazes de colocar naquele posto de comando esse conhecimento que gira essa capacidade de decisão. Em que ponto é que estamos nesse caminho? Isto é um porque desafio. Referiu que isto é uma maratona. É uma ainda maratona. Assim, podemos correr ainda mais depressa? É assim, podemos correr mais depressa. Eu acredito que se o país tem uma atitude conservadora, há resistências, há inércias, há muitas o corporativismo, as culturas das organizações, os desafios que existem, por exemplo, fugindo do mundo do combate, porque, como eu lhe disse, é uma guerra perdida, isto é, a gente vai estar sempre a jogar à defesa e vamos estar sempre a minimizar os custos, e há 200 milhões de euros que são gastos no combate, estamos a falar de 2 milhões de euros por dia, e o que a gente tem que conseguir saber e conseguir fazer melhor é com este dinheiro e com esta disponibilidade de recursos pôr as organizações a funcionar de uma forma diferente, mas por isso... É apostar mais na prevenção? E apostar mais na prevenção. Nós já reduzimos metade do número de incêndios, portanto já há muita mais folga e temos a ganhar tempo com isto, mas se nós não conseguirmos estimular o proprietário que gera floresta, ou pelo menos que não gera floresta porque não tem rendimento, a ter rendimento no bolso e a perceber que a floresta pode dar dinheiro pela biodiversidade, pelo carbono, pela madeira que é mais bem paga, então se isso acontecer, eu acho que aqui há uma solução, porque senão vamos estar sempre a jogar à defesa. E eu acho que o país tem uma produtividade florestal muito interessante, pode fazer floresta de produção, pode fazer floresta de conservação. Aliás, se nós não gerirmos bem a floresta, não vamos ter água a ser infiltrada no solo. Portanto, a floresta é mesmo um ativo estratégico. E tem que haver aqui um pacto de regime. Não gosto da palavra de pacto de regime, parece uma coisa muito antiga, mas tem que haver um pacto intergeracional quase, em que os partidos políticos não clamem por meios aéreos que são suficientes, não clamem por meios de combate que também são suficientes, mas sim por estímulos fiscais que só o Parlamento pode desenhar, no Orçamento do Estado, por premiar os municípios que fazem bem, por estímulos que promovam a aplicação de melhores civiculturas, a melhor regulação da floresta. São essas as prioridades identificadas no vosso relatório? Essas são as prioridades efetivas relatórias. Nós todos os anos apresentamos ao Parlamento
o relatório da execução das 97 projetos que estão em curso. Posso lhe dizer aqui em primeira mão que 32% dos projetos estão a ser conseguidos e estão a ser desempenhados. Dos 97, há 86 que estão já a trabalhar. Portanto, há aqui muito trabalho de muitas instituições, são mais de 11 ministérios, mais de 70 entidades públicas e privadas. Mas a nossa grande preocupação aqui é conseguir 3 coisas. Primeiro, a preocupação, e tomei aqui a nota, que é reforçar as questões dos estímulos aos proprietários, os fiscais, a parte do regime sucessório. Há famílias que têm dinheiro para investir na floresta, mas não querem investir porque os seus descendentes não querem ficar com aquele ónus. Outra preocupação, mudar os processos da administração pública para que sejam mais orientados à performance e aos impactos. Isto implica recrutar pessoas, implica mudar a forma como as pessoas trabalham. E a última preocupação? E a última preocupação é assegurar a qualidade da gestão, porque não é uma dificuldade de orçamentos, porque há recursos disponíveis, como há pouco referi, mas sim conseguir integrar mais resultados. Nós temos que multiplicar por 3 as aldeias que estão preparadas. Há 2.500 aldeias, têm que ser 7.000 em 2026. Nós temos que gerir a vegetação em 250.000 hectares. Fizemos o ano passado 90.000. Temos que multiplicar por 3 esta capacidade, com mais fogo controlado, com mais herbívoros. Estamos no caminho certo, mas ainda há muito a fazer. Estamos no caminho certo e temos que acelerar. E aqui o poder político e o Parlamento têm um papel muito importante, porque ajuda não só o jornalismo a fazer as perguntas certas, porque o trabalho fica escrutinado neste relatório, mas depois, em cima deste relatório, vão perguntar: mas porquê é que isto não está feito? O que é que está aqui a faltar? É dinheiro? É vontade política? O que é que está aqui a faltar? Eu acho que esse é o papel, porque tecnicamente isto ficou mais desorganizado. Agora necessitamos é de um edifício de governança política do risco de incêndio que facilite e que leve a que as instituições funcionem melhor. E um escrutínio ao que está efetivamente a sair do papel e a ser feito. Exatamente. Tiago Oliveira, boa noite, agradeço-lhe a presença Obrigado. nesta edição da noite. Fazemos agora mais uma curtíssima pausa. Até já.